Bom dia para vocês! E aí, jovens, tudo bem? Meu nome é professor Igor e hoje eu estou começando um projeto que é para ajudar todo mundo do Brasil. Eu vou fazer ao longo do ano 100 questões originais, que você nunca viu em lugar nenhum, todas elas modelo Enem, para te ajudar a estudar. Se você está aparecendo aqui pelo vídeo no YouTube, corre no meu Instagram, me segue lá porque eu coloco a questão sempre lá. Mas eu também vou colocar a questãozinha aqui no vídeo para você. Inclusive, hoje é o dia da nossa primeira questão. Questãozinha bem legal, bem bonitinha, vocês já estão vendo aqui a imagem dela, eu fiz um desenhozinho, mas eu vou colocar aqui na tela agora, dá aquele pause, dá uma lida na questão, tenta resolver antes, para depois vir para a resolução e conferir o gabarito, tá bom? Então, bora! Pessoal, olha só, basicamente o que você viu na questão é o seguinte, você tem aqui um silo, esse silo serve para armazenar grãos, e ele tem uma altura 20H. 10H é cilíndrico, 10H é cônico. E a intenção do fazendeiro, de acordo com o enunciado, é aumentar a capacidade total, ou seja, o volume total desse silo em pelo menos 10%. É isso que ele disse no enunciado. O que a gente tem que chegar sabendo nessa questão? Tá aqui no cantinho, ó. Você tem que chegar sabendo que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Por que isso é importante? Porque basicamente, na hora de calcular o volume total, você vai ter que perceber que você tem um cilindrão e um conão. Entendeu a ideia? Bom, só que esse é o original. O que esse cara está querendo? Ele está querendo que a gente aumente esse tamanho aqui, ó. Ele quer que a gente aumente esse tamanho. Só que aqui tem 10 partezinhas, ele quer saber quantas partezinhas a gente vai ter que aumentar, quantas alturinhas a gente vai ter que aumentar aqui, para que a gente tenha, então, um volume pelo menos 10% maior do que o original. Então, essa é a parte do aumento. Essa é a parte do aumento. Essa parte do aumento, como eu não sei quantos tamanhos desses H eu vou aumentar, eu vou colocar que é x vezes h, tá vendo? X vezes h. Porque se for um aumento, se for dois aumentos. Tá bom. Então, basicamente, escrevendo em equações o que ele pediu no enunciado, é o seguinte, você tem que o volume final tem que ser maior do que pelo menos, maior ou igual, né? Do que pelo menos 10% a mais que o volume inicial. Aí tem uma dica aqui bem legal, que é a seguinte, se você está aumentando percentualmente, a ideia de taxa de aumento é muito importante. Toda vez que você tem um aumento, o que você faz? Você pega o valor de início e multiplica por 1 mais a taxa. E se for redução? Início que multiplica 1 menos a taxa, mas aqui é aumento, então fica início que multiplica 1 mais a taxa. Legal. Então aqui agora, olha só, se a taxa é de 10%, ou seja, 0,1, então o volume final, quanto que vai ficar o volume final? Vamos calcular isso? Volume final, volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro, área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. A altura é 10H mais XH, ou seja, 10 mais X vezes H. Esse é o volume do cilindro grande, já juntando a parte adicionada. Agora, o volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, área da base eu não sei, área da base, vezes a altura, que é 10H. Do outro lado da equação, a gente tem que observar que a gente vai ter que multiplicar pela taxa. Lembra disso? Então vai ficar, primeiro calculando o volume inicial, vou colocar todo ele entre parênteses. Volume inicial, área da base vezes a altura, área da base vezes 10H, mais 1/3 da área da base vezes a altura,
1/3 da área da base vezes 10H, isso multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,1. Tá vendo ali, ó? Ficou meio apertadinho aqui, ó, mas você consegue perceber. 0,1 porque é 10% a mais. Beleza? Bom, pessoal, agora vocês estão percebendo que tem área da base, altura. Área da base, altura. Esses termos são comuns, então eu vou colocar tudo isso em evidência. Olha como é que vai ficar. Nessa parte de cá, área da base vezes altura, abre o parênteses, 10 mais x, mais, aqui, ó, tira a área da base e altura, vai ficar 10 dividido por 3. Do outro lado, colocando em evidência, área da base vezes altura, abre o parênteses, 10 mais 10 sobre 3, 10 mais 10 sobre 3, vezes 1,1. 1,1. Ótimo! Como você está percebendo, ó, você tem área da base e altura, e do outro lado, área da base e altura. Se você passar dividindo, você consegue cancelar essa parte, ó. Chance, chance, foi embora. Tá vendo? Então agora, observa. Olha como é que vai ficar. Primeiramente, 10 mais x mais 10 sobre 3, vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que é o próprio 3. Então vai ficar 10 vezes 3, 30, mais 3x, mais 10. Esse 10. Do outro lado, vou tirar o mínimo do mesmo jeito. Vai ficar 30 mais 10 sobre 3 vezes 1,1. Tá vendo que o denominador é comum dos dois lados? Então eu também posso cancelá-lo agora. Observa, vai ficar, ó, chance, foi embora. Bom, do lado esquerdo vai ficar 40 mais 3x. Do lado direito vai ficar, ó, aqui, ó, 40 vezes 1,1. 40 vezes 1,1 dá 44. Se eu passar esse 40 para o lado direito subtraindo, vai ficar 3x igual a 4. Se eu passar o 3 dividindo, vai ficar x igual a 4 sobre 3. Aqui pode ser que você erre por bobeira, tentando talvez marcar a letra A. Qual que é a ideia aqui? Você não pode colocar 4/3 de pedaço de cilindro. Ou você coloca um pedaço, ou você coloca 2. Então, você que chegou até aqui pode ficar com a sensação de que, será que é a letra A? Será que é a letra B? O que você vai ter que perceber? Olha, se eu colocar apenas mais um cilindrinho aqui embaixo para encaixar, não será suficiente para realmente aumentar em 10%. Se eu colocar 2, vai dar um aumento maior do que 10%, mas pelo menos é o suficiente para superar o volume que foi pedido, que foi sugerido no enunciado. Então, na realidade, aqui, ó, se o meu x deu 4/3, na verdade, eu tenho que aumentar em 2 unidades, o que dá gabarito para a gente, letra B. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Aproveitem, tentem fazer novamente. É uma questão bem legal e não é facinha, e tem muita cara do Enem. Por enquanto é isso. Um abraço. Tchau pra vocês.